Hoje pela manhã começamos uma série de mensagens na carta de Judas. Muita gente, como eu disse de manhã, não conhece a carta, não lê, talvez por duas razões. Primeira, porque o nome Judas assusta. A gente lembra do traidor, né? A gente lembra daquele que apunhalou Jesus pelas costas. E também porque ele tem uma mensagem muito dura. Só que como nós vimos pela manhã, esse Judas, que escreveu o penúltimo livro da Bíblia, que é a carta de Judas, ele não era o Judas Iscariotes, não era o Judas traidor. O nome Judas era um nome muito comum na antiguidade, porque vinha do nome Judá hebraico, que era um dos filhos de Jacó. Então, se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar pelo menos 3 Judas, ou até 4. Você vai encontrar os 2 apóstolos de Jesus, o Judas Iscariotes, o Judas Tadeu. Você vai encontrar um dos irmãos de Jesus, que se chama Judas, e alguns dos discípulos, que depois se associaram à igreja cristã. E esse Judas, que escreveu essa carta, segundo a maioria dos estudiosos, não é ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio irmão de Jesus. Maria, mãe de Jesus, teve mais 4 filhos depois de Jesus. E pelo menos 2 meninas, que nós não sabemos o nome, mas dizem que ele tinha irmãs. Isso em Marcos capítulo 6. Os 4 irmãos eram o José Júnior, o Simão, Judas e Tiago. O Tiago foi o que escreveu a carta de Tiago. Também era irmão de Jesus. E o Judas é o que escreveu essa epístola que nós estamos estudando. E o grande tema dessa carta é a batalha pela fé. É uma guerra pela verdade. Judas escreveu para várias igrejas ao mesmo tempo, que estavam passando por um problema muito similar ao que nós passamos no século 21, que é o problema dos falsos mestres, ou dos falsos profetas. Falsas igrejas, falsos pregadores, que se introduziram no nosso meio e têm disseminado toda sorte de esquisitices e coisas estranhas ao evangelho que nós lemos na palavra. Nós lemos no versículo 4, que esses homens, eles se introduzem no meio da igreja. E eles têm algumas marcas. Eles são dissimulados, eles não são pessoas que chegam com um tridente na mão, com um rabinho de diabo, com 2 chifres. Eles são pessoas que são lobos, mas em peles de cordeiro. Eles falam aquilo que todo mundo gosta de ouvir, são dissimulados, e mais, são ímpios, são imorais. No fundo, eles amam o pecado, eles amam o erro. Eles são aqueles que tornam a graça de Deus e o evangelho de Jesus em libertinagem. Ou seja, eles usam o evangelho para promover libertinagem. E na época de Judas, especialmente a prostituição, a imoralidade, a homossexualidade e todo tipo de pecado sexual. É mais ou menos assim: Deus te salvou, a salvação é pela graça. Deus, em Jesus, morreu por você na cruz. Você está salvo. Logo, agora você pode viver do jeito que você quiser. Nada vai te acontecer. Deus te ama. Ah, você tem esse pecado? Olha, Deus te ama. Você está salvo. E as pessoas então eram libertas, eram levadas a viver por suas próprias vontades em pecado. E aí então Judas escreve essa carta para alertar a igreja. A princípio, ele estava escrevendo a carta para falar sobre salvação. Verso 3 ele diz isso, que ele estava com toda a diligência, empregando a sua pena para escrever sobre salvação, mas ele se sentiu obrigado a mudar de assunto e falar sobre a heresia daqueles irmãos que estavam entrando na igreja e sorrateiramente desvirtuando toda a comunidade. Eu queria então ler do verso 5 até o 19 e expor aqui para vocês o que são falsos profetas. Nós estamos cheios deles aqui no Brasil e no mundo. E o que são eles? Verso 4 já dá uma descrição básica, mas do 5 em diante é que o Judas vai dizer com detalhes quem são os falsos profetas. E eu queria que você acompanhasse, para ver se você consegue identificar como eles têm agido em nosso meio hoje. Então, em primeiro lugar,
os falsos profetas, eles são condenados. Segundo, reprovados. E terceiro, eles não são novidade. Eles são condenados, versos 5 até o verso 7. Verso 8 até o 13, eles são reprovados de caráter. E do verso 14 até o 19, eles não são novidade nenhuma. É uma longa jornada até lá, eu pretendo terminar hoje ainda, tá? Vamos lá então. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele começa dando um exemplo de falsos profetas pela própria história de Israel. O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, saiu com muita festa, saiu com uma grande pompa e entraram no deserto. E quando entraram no deserto, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Reclamaram. Qual é a segunda coisa que eles fizeram? Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor. Eles construíram um bezerro de ouro, fizeram uma orgia entre eles e adoraram outros deuses. Então Judas está dizendo, da mesma forma, esses falsos profetas são como o povo de Israel. Morreram todos. Quantos do povo de Israel entraram na terra prometida? Vocês lembram? Daquela geração. Apenas a família de Caleb e a família de Josué. Porque foram os únicos que creram na promessa. A velha geração morreu. E aqui ele está dizendo por quê? Porque não creram. Porque era um evangelho falso. Porque eram reclamantes. Porque eram murmuradores. Porque não entendiam de verdade o que era seguir a Deus. Então, o primeiro exemplo de condenação é essa. É o povo de Israel no Egito. O verso 6 vai nos dar um outro exemplo. E aqui um pouco mais difícil da gente entender. Ele fala primeiro do povo de Israel, agora ele fala dos anjos caídos, que são os demônios. Ele diz que da mesma forma, os anjos que estavam com Deus, na sua glória, caíram porque não se submeteram à autoridade de Deus. Pelo contrário, quiseram ser como Deus, como Satanás, que é o líder dos anjos. Ele, não contente com o seu status angélico diante da presença de Deus, quis ser igual a Deus e maior que Deus. Então ele foi julgado, como diz o texto. Eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Saíram do céu. E agora estão guardados sob trevas. Eles estão como que algemados, eles estão como presos. Não no sentido de que eles não podem atuar no mundo, mas é como se eles estivessem já condenados, só esperando o dia final. Condenação vem sobre os anjos caídos também. E o terceiro exemplo que ele usa, no versículo 7, Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem essa cidade. São duas cidades no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, que foram destruídas por Deus. Por quais razões? Duas. Primeiro, imoralidade sexual. E segundo, por ganância. Eles eram muito ricos, gananciosos. E o texto fala uma coisa interessante. Eles se entregaram à prostituição, como o texto diz, e seguindo após outra carne. Seguindo após outra carne. O que significa isso? É um jeito de Judas dizer de forma eufemística, de uma forma leve, que eles se entregaram à homossexualidade. O que é seguir a outra carne? É em vez de você se relacionar com alguém do sexo oposto, eles seguiram a outra carne. Eles seguiram a própria carne. Como diz Paulo em Romanos, eles então decidiram ter relações, homens com homens, mulheres com mulheres. Só que para não gerar essa imaginação na sua cabeça, ele simplesmente diz, entregando-se à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Cometendo uma grande abominação. E foram punidos. 3 exemplos da história que Judas está levantando, para nós percebermos o quanto é sério quando nós nos entregamos a uma vida de imoralidade, usando a graça de Deus sob pretexto. Sodoma e Gomorra dizia, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos curtir a vida, Deus não está nem aí para a gente. Não é assim que as pessoas do mundo hoje vivem? Vamos curtir, gente, Deus não existe, que história é essa? E se existe, Deus é bom, Deus é um pai, Deus é amoroso. Você acha que Deus vai me julgar? Você acha que existe inferno? Se você for aqui na rua, depois você sair da igreja, e sair perguntando para as pessoas, ô meu amigo, tudo bem? Boa noite. Você acha que no último dia, quando o mundo acabar, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Opa, eu vou para o céu.
Mas por que você acha que você vai para o céu? Porque eu fiz tanta coisa boa nessa vida. Mas você já mentiu? Você já desrespeitou alguém? Você não buscou a Deus? Já buscou você em primeiro lugar? Você já defraudou alguém? Você já pegou uma coisa que não era sua? Você já desejou uma mulher ou um homem de forma impura? Você já cobiçou alguma coisa que não era sua? E você começa a pegar os 10 mandamentos e a pessoa cai em todos, como todos nós. Mas todos nós achamos que somos merecedores do céu. É porque nós tratamos a graça de Deus como uma graça barata. Mas Judas está dizendo, não foi assim com Israel no deserto. Não foi assim com os anjos que caíram do céu. Não foi assim com Sodoma e Gomorra. E agora olha para mim aqui. Não será hoje. Quem não vive ao lado de Jesus, quem não ama Jesus de todo o seu coração e não vive para a sua glória, não verá o Senhor. Se você acha que porque você veio à igreja, você foi batizado na igreja, você participou do coro da igreja, você tocou na igreja, mas vive de forma completamente alienada de Deus, de acordo com a sua própria vontade, se você acha que o melhor está por vir para você, você está enganado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu queria que hoje essa mensagem dura de Judas entrasse em nós. Ninguém que ama Jesus ama pecado. Toda vez que a gente comete pecado, nosso coração começa a ter ânsia de vômito, nojo. Se isso não acontece com você, alguma coisa está errada. O arrependimento é a maior prova de que você ama Jesus. Quando você comete algum pecado, aquele nojo começa a tomar conta de você. Você não aguenta. Não dá para você dizer que ama Jesus e ama o pecado ao mesmo tempo. Não dá para dizer que você considera Jesus doce e o pecado doce ao mesmo tempo. Porque Jesus só pode ser doce quando o pecado for amargo. As duas coisas juntas não dá. Aí no verso 8, em sequência, ele começa a dar um pouquinho mais sobre a identidade desses homens. E ele sempre vai usar essa expressão. Estes homens, que são os falsos profetas. O que são os falsos profetas? São condenados. São uma coisa a mais. Sonhadores alucinados. Pode perceber, gente. A maioria dos falsos mestres da nossa época são sempre aqueles que dizem, eu tive um sonho. E Deus me revelou em sonho A, B, C e D. Como disse Judas, esses falsos mestres são sonhadores alucinados. Eles falam que receberam algo de Deus, mas na verdade não foi nada de Deus, foi da sua própria cabeça. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles baseiam toda a sua doutrina em revelação, em sonhos. Posso dar outro exemplo? O islamismo, baseiam toda a sua doutrina num sonho, numa revelação que Mohammed teve. Você pode pegar os mormons, eles baseiam toda a sua doutrina naquilo que Joseph Smith teve no século XIX, uma visão. E na visão, um anjo disse para ele, Joseph Smith, Deus está querendo restaurar a igreja dele, está tudo errado. Vamos começar do zero. É sempre assim, sonhos. E infelizmente, muitas pessoas na nossa época têm sido enganadas por pastores, por pastoras, por apóstolos que dizem terem sonhos e enganam o povo. Muito cuidado. Tem muita gente tendo sonho com o seu dinheiro, tendo sonho com a própria felicidade, não com a sua. E para isso eles podem sonhar para enganar você no final. Não acredite em absolutamente nada que algum homem tenha sonhado. Se não estiver de acordo com a palavra, rejeite. É mentira. Por isso que os reformadores no século XVI disseram, sola scriptura, nada mais é regra de fé e prática para crentes, a não ser a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Se vier um anjo e pregar para nós uma doutrina que vá diferente do que está no Antigo e Novo Testamento, que seja maldito, que seja amaldiçoado. O que nós precisamos é da Bíblia, que você e eu precisamos, é estudar a Bíblia. Não precisamos de pastor, de apóstolo que dê sonho nenhum para nós.
Deus pode falar? Pode. Ele fala do jeito que Ele quiser. Mas Deus nunca vai falar alguma coisa contra a palavra dEle. E quantas vezes não é isso que nós vemos? Nós vemos homens tendo sonhos. Eu sonhei que você tem que dar R$1.000 de oferta para a minha igreja. Eu sonhei com isso, com aquilo. Esqueça. A palavra de Deus é suficiente. Sonhadores alucinados. Digam mais. Eles se contaminam com a carne. São pessoas imorais. Terceiro, rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. São homens personalistas. O que é o personalismo? Ele não presta conta para ninguém. Ele é autossuficiente. Pode ver que na maioria de uma igreja que é liderada por falsos mestres, é sempre o cara que manda. Ele não tem conselho. Ele manda de cima para baixo. Ele não recebe conselhos. Ele é a última palavra sempre. Não respeitam autoridades. Um sinal de uma pessoa que não ama Jesus é não respeitar a autoridade. E os 10 mandamentos começam assim, no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O sinal de você ser um bom cristão é respeitar a autoridade. Rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. O texto continua, verso 9. Além disso, ele cita um texto, que aqui eu vou ter que explicar um pouquinho de onde vem. Esse texto, esse trecho que ele cita no verso 9, não vem do Antigo Testamento. Vem de um livro apócrifo, chamado Ascensão de Moisés. Existem uma série de livros apócrifos, que são aqueles livros que não estão na nossa Bíblia. Tem um monte. E um deles, que é a Ascensão de Moisés, conta essa história, de que no momento em que Moisés morreu, Deus, como vocês devem ter lido, sepultou o corpo de Moisés em cima de um monte. E aí esse livro diz que Satanás chegou diante de Deus e falou o seguinte: ó Deus, Moisés era um assassino, ele matou um egípcio, lembra? Eu quero o corpo dele para mim. Então Deus enviou um arcanjo Miguel para brigar com ele. E aí o arcanjo Miguel disse: é verdade, Moisés foi assassino, mas Deus o perdoou. Ele foi perdoado por Deus, então você não tem o direito de ter o corpo dele. E foi assim então que eles brigaram, e esse texto diz exatamente isso. Eles tiveram uma contenda. Algumas pessoas podem olhar para mim e dizer assim: então pastor, como é que pode? A Bíblia tem trechos de livros apócrifos dentro dela? Quando aquilo que os livros apócrifos dizem é verdade, é verdade. E essa história, embora não esteja no Antigo Testamento, era uma tradição oral, era um elemento, um conteúdo muito comum entre os cristãos daquela época, e eles assumiam que isso era verdade. Por isso que esse trecho é inspirado por Deus, e aquela parte é inspirada também. Então o arcanjo Miguel, que é, vamos dizer assim, um dos maiores anjos, a palavra arque significa o maior, o chefe dos anjos, Miguel, que tinha todo o poder. Ele era alguém que respeitava tanta autoridade, que nem para brigar com o diabo, ele ofendeu o diabo. Olha o que ele diz. Disputava a respeito do corpo de Moisés, e não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Se nem o arcanjo Miguel, que era poderoso, muito mais do que todos nós juntos, ofendeu o diabo, por que nós poderíamos fazer isso? E aí a aplicação é qual? Se nem os anjos se ofendem, quanto mais nós que somos da igreja, precisamos respeitar as autoridades. Se nem o arcanjo Miguel, que estava na sua razão de expulsar Satanás e ser contra Satanás, ofendeu Satanás, quanto mais nós, nosso líder, no nosso respeito mútuo uns pelos outros. Esse é o ponto. Falsos profetas não respeitam ninguém. Só a vontade dele prevalece. Só ele é o certo. E quando a sua vontade não dá certo, eles fundam outra igreja. E é sempre mania de grandeza. É sempre querendo ser o maior. Se não é universal, é internacional. Se não é internacional, se não é universal, é mundial. Mas tem sempre que ser algo grandioso. E tem que ser sempre canalizado em uma pessoa só. Quando essa pessoa morre, o ministério morre. Muito cuidado. Isso continua acontecendo hoje. Pessoas criando igrejas ao redor de si mesmas e não no redor da palavra. Preste atenção, gente. Não seja enganado pelo que você ouve.
Confiro na palavra se o que esses homens dizem é verdade. Nós vemos em tempos difíceis. Outro versículo, versículo 10. Esses homens, esses falsos profetas, tudo quanto não entendem difamam, diferente do arcanjo Miguel. E quanto tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, esse texto é um texto muito difícil de tradução, mas é como se ele estivesse dizendo, esses homens são brutos, sem razão. Tudo que eles fazem é pelo instinto. Eles não fazem baseado em fundamento nenhum. Eles fazem na sua própria ganância, no seu próprio instinto. São como animais. Só querem saber do seu próprio bolso, do seu próprio instinto. Verso 11. Ai deles. E aqui ele começa usando mais 3 exemplos. Ele usou 3 exemplos atrás, que foram Israel, os anjos caídos, e o último foi Sodoma e Gomorra. Agora ele vai usar mais 3. Primeiro, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim, gente? Um assassino, e ele matou o seu próprio irmão. Mas não é disso que ele está falando. Por que o caminho de Caim? Porque Deus rejeitou Caim. Ele não tinha matado o seu irmão ainda. Por que Deus rejeitou Caim? Por causa da sua oferta. O que é que Deus esperava de Caim e de Abel, das suas ofertas? Ele esperava o sacrifício de um animal. Então chega Abel, pega uma ovelhinha, sacrifica. O que Deus faz com a oferta de Abel? Se agrada. Porque já era um sacrifício representando o sacrifício de Cristo. Deus no jardim, quando o ser humano pecou, o que ele matou? Animais, e fez vestimenta de peles para o ser humano. Ele esperava que os homens fizessem o mesmo, quando fossem cultuar a Deus. Abel entendeu isso. Para eu me achegar a Deus, alguém precisa morrer primeiro. Já preanunciando Jesus. Para eu encontrar Deus, alguém precisa pagar. Então Abel sacrifica um cordeiro. E Caim o que fez? Não deu a mínima para o exemplo divino. Pegou lá um restinho das sobras dos seus frutos e entregou para Deus. Não entregou um sacrifício. Deus não apenas rejeitou a oferta, rejeitou Caim. Caim ficou muito bravo, se afastou do seu irmão e matou seu irmão e saiu errante pela terra. Esses homens são como Caim. Eles criam as suas próprias doutrinas. Eles criam suas próprias doutrinas. Se você não concorda, a doutrina deles. Além disso, eles se precipitaram no erro de Balaão. Pergunta, não tem como ler Judas sem entender o Antigo Testamento, percebeu? Quem era Balaão? Ah, é aquele cara da mula, não é? A mula de Balaão. Mas quem era Balaão? Não era um homem que andava em cima da mula apenas. Balaão era um profeta mercenário. Como assim um profeta mercenário? Era mais ou menos assim. Ô Balaão, o povo está precisando de uma bênção. Balaão então abriu o bolso e falou assim, põe aqui, ó, que eu lanço um encantamento. Está precisando de mulher? Lança aqui, que eu lanço um encantamento aqui para você, você vai arrumar uma mulher. Está precisando de dinheiro? Põe aqui. Era um homem que fazia tudo, todos os serviços espirituais, com segundas intenções. Era mercenário. Quem são os falsos profetas? Sempre homens que pregam, que falam sobre Jesus, que abrem igrejas para pegar o dinheiro dos outros e para se enriquecerem. Tudo pelo dinheiro, tudo pela grana. Se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Novamente, quem é Corá? Números 16. Conta a história de Corá. Quem foi esse homem? Foi o homem que tentou pegar o cargo de Arão. Arão era o sumo sacerdote do povo de Deus. Corá pegou uns amiguinhos dele lá da família e tentaram dar um golpe de estado, um golpe sacerdotal em Arão, e tentaram virar sumo sacerdote no lugar dele. Resultado, o que aconteceu? Deus abriu a terra e eles morreram. Eles pereceram na revolta de Corá. Ou seja, são pessoas que gostam de cargos, gostam de posição, gostam de ser vistos pelos homens. Está percebendo? Ele está fazendo um raio-x dos falsos profetas.
É como o povo de Israel, perece no meio do deserto porque adora outros deuses. São como os anjos caídos, arrogantes, querem ser mais do que Deus. Terceiro, são como Sodoma e Gomorra, imorais. São como Caim, criam suas próprias doutrinas. São como Balaão, profetizam pela grana. São como Corá, querem saber de status. Continua o verso 12. Estes homens, aí ele vai começar a usar uns exemplos meio difíceis da gente entender. São como rochas submersas. Alguém aqui já andou de navio? Levanta a mão. Andou, navegou de navio? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Pode abaixar. O que é uma rocha submersa? É uma rocha enorme que você não consegue ver. Por que você não consegue ver? Porque ela está submersa. E por que isso é um perigo para os navegadores e para o capitão do navio? Porque se ele não tomar cuidado, o navio pode se chocar com aquela rocha e eles então afundam. Está entendendo onde Judas quer chegar aqui? Falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores são como rochas submersas. Eles se disfarçam tão bem que você pode se chocar com ele e afundar. Eles são também homens que nas festas de fraternidade não têm qualquer recato. Essas festas de fraternidade, na época bíblica, tinham um nome. Eram as festas ágape. O que eram essas festas? Era mais ou menos o seguinte: vamos supor que o Azor aluga um sítio, leva a igreja toda para o sítio, e aí os irmãos levam comida, levam bastante bebida, levam tudo aquilo que a gente precisa para a gente fazer um bom banquete. E aí no meio do banquete, o pessoal começa a ficar bêbado, o pessoal começa a ter atitudes imorais, e no meio de tudo isso, celebram a ceia do Senhor. Era assim que acontecia com a igreja primitiva. Foi por isso que Paulo deu uma dura na igreja de Corinto, porque eles estavam embriagando-se enquanto celebravam a ceia do Senhor. E aqui Judas está dizendo que esses homens, esses falsos mestres, não têm vergonha no meio dessas festas. Eles são imorais. E aqui nós temos registros da igreja primitiva, que alguns falsos profetas reuniam a igreja para sítios, para lugares distantes da cidade, reuniam a igreja lá, colocavam muita bebida, muita comida e faziam orgias. Orgias. Era esse tipo de gente que a gente está lidando no livro de Judas. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Não está interessado na ovelha, está interessado em si mesmo. Vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que chegou aqui na igreja certa vez, disse: pastor, eu estou vindo da igreja tal, e eu já fiquei meio assim, ressabiado. Falei: nossa, seja bem-vinda, posso fazer uma visita para você? Olha, pastor, seria ótimo. Eu fui e fiz uma visita para a pessoa. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha preparado a casa não tinha um grãozinho de poeira. Falei: mas a irmã deu uma limpada, ficou um negócio só para me receber? Aí ela disse assim: não, pastor, é que eu fiquei 10 anos numa igreja e eu nunca pude falar com o meu pastor. Porque ele é inacessível. E eu pensei que o senhor ia chegar aqui em casa e ia reclamar se não tivesse tudo limpo. E ela viu que aqui a gente é simples, como todo mundo, usa roupa de gente, fala como gente, se comporta como gente. Não tem estrela aqui. E é interessante, em igrejas de falsos mestres você não tem acesso aos pastores. Eles são como, e ele vai dizer agora mais para frente, nuvens sem água, e mais para frente vai dizer estrelas errantes. São como estrelas, são inacessíveis, você não pode ter contato com eles. Só o bispo, só não sei quem que pode conversar com ele. Ele não vai cumprimentar você na porta, sem chance, pode esquecer. Não tem acesso a esses homens. Além disso, são nuvens sem água. O que é nuvem sem água, gente? Está aquele calor danado, 40 graus, você olha para cima, vê algumas nuvens, opa, acho que vai chover, mas depois passa um vento, não tinha chuva. Nuvem sem água, o que é nuvem sem água? Gente sem conteúdo, que promete, mas não entrega. Ele diz mais: são como árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos.
São como pessoas, eu falei isso no culto hoje pela manhã. Eles são como aquela decoração que você faz na sua mesa. Você coloca aquela maçãzinha, aquela laranjinha falsa de plástico. Você olha, parece ser de verdade. Teve um dia que acho que teve um culto aqui na igreja, acho que foi de ação de graça, mas faz muito tempo. E aí eu vi que tinha um cacho de uva muito lindo aqui na mesa. Eu fui dar uma mordida, quando eu vi era de plástico. Mas parecia uma uva de verdade. Hoje a Débora capricha na uva. Não sei se era ação de então acho que não era. Mas a uva era tão parecida que eu comi e me dei mal. Esses homens são assim. São como árvores que parecem dar fruto, mas não tem fruto nenhum. Só engana a freguesia. É só marketing. Lá dentro não tem absolutamente nada. Não tem raízes, desarraigados, estão mortos. Verso 13. O texto continua. Ele está vindo numa toada, parece que ele não segura o fôlego. Ele vai soltando, ele vai falando quem são eles. Eles são ondas bravias do mar. São ondas agitadas, que espumam. Alguém aqui já viu o mar espumando a sua sujeira? Não sei aqui quem já foi para Santana de Parnaíba. Eu fui num evento lá em Santana de Parnaíba certa vez, era noite, e estava um fedor danado aquela cidade. Eu passei do lado do rio, e o rio estava espumando sujeira. Por isso que aquele cheiro estava tão forte. O texto bíblico está dizendo que esses homens são como ondas, são como mares sujos. Gente que tem aparência, mas no final só tem sujeira. Estrelas errantes. O que é uma estrela errante? Alguém aqui já viu, por exemplo, o jornal diz, nessa noite, nessa madrugada, vai aparecer uma estrela no céu, de tal hora, abra a janela que você vai ver. Alguém já teve essa experiência? O que é essa estrela errante? Exatamente essa, aquela que passa uma vez só, e ninguém nunca mais vê. Para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Isto é, falsos profetas são como pessoas que brilham por um instante, mas vão apagar eternamente. Como uma estrela que passou, você viu uma vez e nunca mais viu. Verso 14. Agora ele vai usar outro exemplo. Enoque, aquele lá do livro de Gênesis, capítulo 5. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, sétimo depois de Adão. Aí eu pergunto, onde está essa profecia? Está no Antigo Testamento? Não. Está num outro livro apócrifo, chamado 1 Enoque, no qual ele narra que aquele homem, Enoque, que andou com Deus e não morreu porque Deus o tomou para si, ele foi um dos poucos homens que não experimentou a morte. Lá naquele livro, 1 Enoque diz que ele era também profeta, e ele profetizou o dia do juízo final. Lembra que na época de Enoque, as pessoas já andavam em rebelião, e Enoque andou com Deus. E ele profetizou o dia da queda dos ímpios. Ele disse o seguinte, eis que veio do Senhor entre as santas miríades. Pode passar aí. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram. Olha quantas vezes aparece a palavra ímpia. Ele está dizendo o seguinte, todos aqueles que se rebelam contra Deus, sua palavra, todos aqueles que abram a boca para enganar as pessoas, eles não vão ficar impunes. Enoque já dizia isso, lá no capítulo 5 de Gênesis. E ele vai citar mais um exemplo. Um pouco mais para frente, ele vai citar os apóstolos. Enoque também falou isso. O apóstolo Pedro também falou isso. Então Judas cita 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Para mostrar o que é que vai acontecer com esses homens. Pode passar aí o versículo 16. Mais um. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Isso aqui é literalmente 2 Pedro 3,3. Volta no 17. 17, mais uma. Para frente. Travou ali. Mais uma para frente. Isso. Olha o que ele diz. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos.
Quem são os falsos profetas de acordo com os apóstolos? Aí ele vai dizer, murmuradores, insatisfeitos, no verso 18. E vão dizer uma palavrinha-chave: aduladores. Aduladores. O que é um adulador? É alguém que fica na sua cola, falando bem no seu ouvido, falando coisa que você gosta de ouvir, o tempo todo. Mas para quê? Vou dar um exemplo. Lá em Provérbios tem um provérbio muito interessante. Ele diz assim, que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até os seus amigos o abandonam. Por que será? Por que será que o rico tem muitos amigos? Será que na verdade são amigos? Não, são aduladores, são interesseiros. Gente que está ao seu lado só por causa da sua grana. Amigo de verdade é aquele que é amigo seu quando você é pobre e quando você é rico. Esse se pode contar com ele. Você não tem nada para oferecer, ele te ama mesmo assim. Ele sabe todos os seus podres, ama você mesmo assim. Esse é amigo de verdade. Mas, infelizmente, no verso 18, eles são aduladores. Aduladores. Todo falso profeta só fala aquilo que você quer ouvir. Só fala aquilo que você gosta de ouvir. Ele só fala do amor de Deus. Ele só fala das bênçãos de Deus. Ele só fala das maravilhas de Deus. Ele nunca vai falar para você que Deus está irado com você se você cometer algum pecado. Só fala coisa que o seu ouvido gosta. Olha lá, escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E te adulando por todo lado. Eu queria que a gente tivesse um tempinho aqui, gente, para pensar quantas e quantas milhares de pessoas no nosso país estão frequentando igrejas lideradas por homens assim. Por homens imorais, inacessíveis, falsos pregadores, corruptos, que só quer o nosso dinheiro. Quantas milhares e até milhões de pessoas. Ronaldo Lidório, uma vez, quando ele veio aqui no Brasil, ele ficou lá em casa, ele contou uma história que me deixou de cabelo em pé. Ele disse que a maior igreja na África é pastoreada por uma mulher que se considera a encarnação do Espírito Santo. Jesus disse que nos últimos dias viriam homens assim. Queria convidar vocês para nós finalizarmos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Versículo 15. Mateus 7, 15. Diz assim a palavra. Muita atenção aqui, gente. Acautelai-vos, cuidado, dos falsos profetas, que se vos apresentam como? Com quem que Judas aprendeu? Com o irmão dele. Era irmão de Jesus. Os falsos profetas são disfarçados. Como? Em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. São imorais. Não gostam de santidade. E aí o texto continua. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Será que a gente planta uma videira e colhe um cacho de banana? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O falso profeta não pode oferecer fruto bom, se ele for mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E agora o verso 21, o mais importante. Nem todo o que me diz, Senhor,
Senhor entrará no reino dos céus. Gente, atenção aqui. Quem é que fica gritando Senhor, Senhor o tempo todo? Senhor, Senhor. É muçulmano? Não. É espírita? Não. Quem é que fica gritando Senhor, Senhor? É crente. É evangélico. E olha o que ele diz aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, gente, muitos, não são poucos. É por isso que eu queria dizer para vocês, a gente está num barco complicado. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, vírgula, ele vai citar 3 coisas que eles fazem. Primeiro, não temos nós profetizado em teu nome? A gente não pregou a vida inteira nas nossas igrejas? Segundo, e em teu nome não expulsamos demônios? Terceiro, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora, muita atenção aqui. 3 coisas que falsos profetas fazem e fazem muito: pregar, expulsar demônios, fazer milagres. Quem está dizendo isso? Sou eu? Jesus. E olha o que ele diz, versículo 23. Jesus vai dizer para esses homens: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É duro, né, gente? Seria bom se não existisse isso. Seria bom se a gente pudesse falar para vocês, olha gente, acessa o YouTube lá, pode ouvir qualquer pregação que você quiser. Só tem coisa boa. Infelizmente não. Nessa semana veio um rapazinho na minha sala, feliz da vida. Tinha ouvido uma pregação. E eu fico muito feliz quando chega um jovem na minha sala e fala, pastor, eu queria contar para você que eu vi uma pregação. E ele ficou animado. E o pastor falava isso, falava aquilo, falava aquilo. Eu falei, qual o nome desse rapaz, desse pregador? Quando ele falou o nome, eu quase caí da cadeira. Ele falou o nome dele. E eu sei que esse homem é um falso profeta. É aqueles que pegam terno e ficam derrubando os outros, sabe? Que fica tendo visões, sonhos. Que fala que se você é um cristão de verdade, você tem que ficar rico. Que fala que se Jesus morreu na cruz, você não pode ter mais doença. Se você tem doença é porque você não tem fé. Se seu pai morreu de câncer é porque ele não tem fé. E eu fiquei 1h10 explicando para ele por que aquela pregação não era uma boa pregação. A princípio ele queria pegar o meu pescoço, porque ele estava falando que eu era um cara pessimista, que eu não consigo ver as coisas boas dos outros. Quando terminou, ele me abraçou e disse, pastor, muito obrigado. Jesus tinha dito isso também. Gente, muito cuidado com o que você vê no YouTube. Muito cuidado com o que você assiste na sua televisão. Muito cuidado com aquilo que passam no WhatsApp para você. Um falso profeta, uma doutrina errada, ela nunca vai chegar de forma... nunca vai chegar de forma contrária àquilo que você gostaria de ouvir. Ela sempre vai chegar suave, mansa. Ela sempre vai chegar como um lobinho disfarçado de ovelha. Muito cuidado. Você pode perder, não a sua salvação, mas você pode perder muitos anos da sua vida escutando coisa errada. E eu queria fazer um desafio para nós agora. Nós já oramos por missões, nós oramos por cada um de nós aqui, nas suas dificuldades. Eu queria que nós orássemos pelas pessoas que nós conhecemos, que estão sendo enganadas, ou as que nós não conhecemos. Gente que tem sido enganada dentro das igrejas, por homens corruptos, arrogantes, que falam que pregam o evangelho de Jesus, usam o nome de Jesus, porque se você prestou atenção ali no versículo 22, o texto diz claramente, em meu nome, não é assim? Em teu nome, eles usam e abusam do nome de Jesus.
Eles não vão dizer em nome do diabo, em nome do caramunhão, em nome do Satanás. Eles vão dizer em nome de Jesus. Eles amam dizer o nome de Jesus. E eles amam dizer Senhor, Senhor. Mas no final das contas, são falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, que querem enganar você. Não se iluda. Fique com a palavra. Fique com o ensino verdadeiro. Por que eu estou falando isso, gente? A nossa igreja mãe, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCUSA, é uma igreja tomada de falsos profetas. A igreja que nos fundou, hoje em dia não prega mais o Evangelho de Jesus. Pastor pode ser homossexual, pastor pode andar em adultério, pastor pode ter 3 ou 4 divórcios. E sabe o que eles dizem? Quando você os contraria, eu fui nos Estados Unidos e andei por várias dessas igrejas. Pastores homossexuais pregando, pastores com uma vida imoral. Eles dizem o seguinte: nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Eles usam o evangelho da graça para viver em libertinagem, como Judas nos ensinou. Eu fui numa igreja que eles tinham um acampamento para promover namoros entre os membros. Imagina só, a igreja aluga um acampamento, chama os jovens, os adolescentes, e eles têm relações homossexuais dentro do acampamento. Igreja presbiteriana. Você acha que isso vai demorar para chegar aqui no Brasil? Já tem igrejas de amigos meus, eu não posso nem ir muito longe. Tem igrejas de amigos nossos, com ministros de louvor, completamente com a vida virada. Homossexuais, tocando na igreja, postando foto, beijando um homem na boca, Facebook. É essa a nossa realidade. Nós precisamos ficar com a verdade. Doa quem doer. Isso, gente, é só o começo. Jesus disse, falou que vai piorar. E aqueles que forem de Jesus têm que ficar com a verdade. Eu queria orar pela igreja, para que nós, nesse ano de 2017, não sejamos crentes superficiais, mas sejamos crentes sólidos, firmados no Evangelho, na palavra. E nós saibamos identificar quando alguém está falando a verdade e quando alguém está falando mentira. E não sejamos como árvore, ou melhor, como palha dispersada pelo vento. Sejamos como árvores bem plantadas, com raízes sólidas, e capaz de dizer, aqui pode ouvir, aqui é coisa boa, aqui não vai, meu amigo, aqui é coisa ruim.